Sempre bonita de volta para todos vocês. Hoje, sexta-feira, o dia tá bonito e a gente aí com assuntos excelentes para vocês. A gente vai falar agora sobre algo que consumimos sempre. Eu acredito que todos os dias não tem como a gente fugir. A gente sempre consome o óleo de cozinha. Ou de repente alguma coisa, ou salada, ou alimento. Sempre a gente tá na rua, você vai comprar alguma coisa, às vezes tem o óleo, né? E a gente precisa saber quais são os benefícios e os malefícios do óleo de cozinha. Eu vou conversar agora com a nutricionista Meire Cristine de Oliveira. E ela vai explicar pra gente os tipos de óleo que existem, quais são os melhores para a nossa saúde e principalmente quais os que a gente não deve consumir. Tudo bem, Meire? Tudo bem, boa tarde, Carol. Bem-vinda. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Eu que agradeço, eu fiquei bem feliz quando você falou para mim, não, a gente vai falar de óleo sim, ainda mais você sendo nutricionista, você sabe certinho poder diferenciar essas dúvidas, né? Que eu acredito que não é só eu que tenha, mas a maioria das pessoas não conhecem o que é bom e o que não é dentro dos óleos, né? Exatamente, porque tem também muita questão do modismo, né, Carol? Tem receitas de avós, as atualidades, enfim, é uma variedade muito grande para todos os gostos, todos os bolsos. E muito a mídia também, exatamente, né? Muito a mídia. Então, a gente tem que ter toda uma parte técnica e levar em conta também, às vezes, a questão cultural, né? Qual que é o melhor óleo para cozinhar? Hoje, assim, né, pela questão de saúde, onde se fala muito, né, na frase qualidade de vida, né, e bem-estar, então a gente sempre procura recomendar o azeite, né, o de oliva extra virgem e o virgem, tá? Então, mas tem outros também, porque vai muito da questão na atualidade econômica. Sim. Então, a partir do momento, por exemplo, que as pessoas perguntam, a questão do cliente que eu vou estar atendendo, a gente vai estar verificando, né, custo-benefício para cada cliente. Vou colocar uma imagem agora que é bem assim que a gente se sente quando a gente está no supermercado. Isso mesmo. Geralmente a gente procura preço, a gente não procura qualidade. Isso é um problema muito sério. E a gente não sabe se todos os óleos eles têm os mesmos benefícios. A gente vê lá tudo muito parecido. Exatamente. Né? A gente vai o quê? No preço. Vai muito no preço. Na atualidade a gente vai muito no preço, porém hoje, que nem você mesmo falou, tem a questão da mídia, mas a mídia também tem um outro lado positivo, porque hoje você entrando na página da Anvisa, você consegue verificar, né, de acordo com as características, o que melhor vai ter para a sua saúde, porque existem marcas e nem sempre aquela tão famosa, ela é a mais confiável, ela é a mais saudável. Então, sempre que possível, né, hoje 90% acho que da população tem acesso à internet, à mídia, procure entrar na página da Anvisa, se não tiver um contato direto com um profissional da área da saúde, nutricionista, médico, enfim, que possa estar auxiliando. E ali na página da Anvisa vai estar falando exatamente dos óleos, né, vegetais, em relação a que você pode estar utilizando com segurança, tá? Principalmente hoje que o brasileiro ele leva muito em conta marcas, né? Então, nem sempre marca e preço. a marca mais conhecida, ela é a mais confiável. Então, preço também, às vezes, como se diz, né? O barato acaba saindo caro. Caro para a saúde, tá? né? Então, não se atenha a nomes. Quando a gente fala de saúde, eu posso utilizar os óleos em alta temperatura ou não? Sim, a maioria você pode estar utilizando. Por exemplo, né, o mais conhecido que acaba sendo o óleo de soja, né, que é o mais utilizado por ter, né, um valor econômico extremamente reduzido, acessível, né, para o brasileiro. E assim, o que você não pode estar utilizando seria o extra virgem, porque daí ele perde as propriedades nutricionais. Agora, os demais sem problema algum. Levando em conta também que temos o azeite de oliva o virgem, né? Ele se difere um pouquinho, você pode utilizar em altas temperaturas, mas que não ultrapasse 180 graus, como óleo de soja, óleo de canola, óleo de milho e assim por diante. Em relação ao óleo de canola, você está falando da canola, por que ele passou de mocinho para vilão? Para vilão, então... Alguns anos atrás, até 2 anos atrás, ele era super recomendado. Era assim, recomendado, você ia no cardiologista, no nutricionista, no endocrinologista, fala, não, você tem que substituir o óleo de soja pelo óleo de canola, né? Não,
é mais caro, mas ele vai fazer bem para o coração. Só que, de acordo com todos os estudos científicos, né, dentro da atualidade, hoje nós temos os estudos que comprovem que ele se tornou vilão por se ver de uma planta chamada couza. E essa planta, ela é geneticamente modificada. Então, literalmente vai alterar todo o teu metabolismo e a tua condição física ao passar dos anos esse consumo. Olha então, ele só. deve ser literalmente excluído da sua alimentação. Olha, gente, que loucura. Imagina aquela pessoa que ficou anos, Anos né? consumindo, né? Consumindo. Então, assim, Preocupante. até, né, tem além do azeite, né, do óleo de canola, o próprio, né, óleo de soja. Nós sabemos, né? O Brasil é um dos grandes produtores de soja, não mais o primeiro. Porém, né, a soja que nós temos no Brasil é transgênica. Então, você tem que pensar nisso também, né? Ao longo do tempo, aquilo que você está dando para o seu filho, que hoje tem 2, 3 anos, o que vai acontecer daqui 15, 20 anos na formação, toda a questão genética dos seus futuros descendentes. Olha só. O que você pode dizer que se assemelha entre todos os óleos, né? Porque além da cor, né? A cor, sabor. Eu acredito que a textura, o sabor, o que modifica entre eles? A gente sabe o que se assemelha, mas entre um e outro, como que eu posso saber o que é melhor? Então, a maioria deles, né, realmente todos, né, vegetais, né, com exceção da manteiga, que também consideramos um óleo que pode ser utilizado na cozinha. E fica uma delícia. Fica uma delícia, né? Você pode usar em temperaturas quentes ou frias, sem problema nenhum. Porém, eles têm gorduras que fazem bem para a saúde, que são as gorduras poliinsaturadas, que nós chamamos. Então, ele também é acrescido de ômega 3 e ômega 6. Então, esses óleos, eles ajudam, claro que numa quantia limitada, porque tudo que é demais faz mal, mas eles ajudam a reduzir a gordura saturada de outros alimentos. Quando a gente fala de óleo, a gente sempre reaproveita, né? Dificilmente você utiliza o óleo hoje, digamos, na hora do almoço. Sim. Você fritou lá um frango, uma batatinha, e à noite você vai querer reaproveitar. A gente vê muitas lanchonetes fazendo isso. Quantas vezes eu devo reutilizar esse óleo? E se eu posso reutilizar? Na verdade, não deve ser, Não pode ser reutilizado, porque ele se torna tóxico. A partir do momento que ele vai elevar a temperatura, ele, né, vai se tornar tóxico, ele vai ter propriedades mesmo aquele toxinas. Que pode ser exatamente alta temperatura. Alta temperatura, ele não é recomendado. Isso porque daí ele também se torna, perde as propriedades nutricionais, Carol. Então ele se torna o quê? Calórico. Simplesmente calórico. Daí aquela mãe que acha, vou fazer não é a coxinha que vai ser a calórica, é o É, óleo que foi utilizado. Então, exatamente isso. Olha, e as pessoas não sabem disso. As pessoas não sabem disso, mas assim, ou até algumas sabem, mas a gente, como diz, a gente só acredita vendo, né? Então, tomar muito cuidado nesses reaproveitamentos. Pode reaproveitar sim. Hoje a gente tem receitas fáceis e acessíveis de outras coisas que a gente pode utilizar, como por exemplo, fazer um sabão. Mas não utilizar para consumo, né? Evite, por favor, por uma questão de segurança da criança, da mãe, da família, como um todo, né? Até a própria Vigilância Sanitária de Curitiba, do Brasil, enfim, faz esse trabalho de conscientização, né? Em restaurantes, lanchonetes, justamente por isso. Pode até encarecer alguns alimentos, mas porém você, né, tem um alimento de qualidade a ser consumido sem ser reaproveitado. Muito bom saber disso, hein? Eu gostei da ideia do sabão, gostei bastante. Receitinhas práticas, né, receitinhas de avós, né, que você pode estar realmente fazendo em casa utilizando aquele óleo. Hoje, por exemplo, em Curitiba, né, nós temos uma equipe da prefeitura que recolhe esse óleo para esse fim. Muito bom saber disso. A gente sabe que óleo de cozinha todas as mulheres utilizam, mas como que a gente pode diferenciar? Então a gente tem aí o óleo de canola, temos o óleo de soja. Quais os outros óleos? O de girassol? Girassol, nós temos óleo de milho, né? Que tem óleo de milho, de girassol e de soja, eles são os mais parecidos, mas que não entra tanto na nossa cozinha, né, só nos grandes restaurantes. A gente tem ali de coco também, né? Isso, é esse que eu ia falar, exatamente, que agora caiu, né, muito modismo, o óleo
de coco extremamente saudável e pode ir para temperatura quente, como também temperatura fria. Bom saber. Então, hoje já está caindo ao gosto popular, o custo também está sendo reduzido. Temos também o azeite de oliva, o azeite de oliva, que nós já comentamos. Também tem o óleo de palma, que é mais conhecido como azeite de dendê. Muito regional, mas para alguns práticos, como a muqueca, ele faz toda uma diferença. Porém, ele só é utilizado pelas propriedades nutricionais e questão de palatabilidade, somente em preparações que vão a altas temperaturas. Você sabe que isso que você falou de palato, né, de sentir o sabor, é impressionante. Se você utiliza, eu sei por mim, eu faço uma batatinha frita. Se eu utilizo o óleo de soja, ela tem um gosto. Se eu utilizo o óleo de girassol, é outra coisa. É outra batatinha. Exatamente. O que acontece? Ela fica mais sequinha, ela muda. Ela muda. Então, eles são todos refinados, sem dúvida nenhuma, né? Como eu falei também, são todos poliinsaturados. Mas o que difere muito hoje, né, o óleo de soja, é essa questão da industrialização, né? Ele é muito modificado através da indústria. Então, isso você já vê que é a gordura da gordura, né? Você sente ao toque, ao sabor, a questão de você pegar o alimento, a batatinha, né, que pode ser frita num óleo de milho ou um óleo de girassol ao óleo de soja. Tá, aí assim, quais os óleos então que eu devo usar na cozinha? O que você recomenda? Você como nutricionista, o que você acha que é saudável e ao mesmo tempo tem um sabor bom? O mais indicado hoje, sem dúvida nenhuma, e tem um acesso a todo o público, né, seria o azeite, né, de oliva, né, o tradicional, que ele tem um custo mais reduzido do que temos o extra virgem. Ele é um custo um pouquinho mais elevado, que não vai para altas temperaturas. Então, você tendo esse equilíbrio dos dois, não tem problema nenhum. Porque, como eu falei, não tem que ter exageros. Então, é só fazer o rendimento. Você não tem que fazer, digamos, um arroz brilhando, né? Um caldo, um cozimento, que você vê aquelas placas de gordura. Você não pode comer o arroz, o óleo com arroz, é o arroz com óleo. Exatamente, o arroz com óleo. Então, assim, ele serve literalmente para, né, ele equilibrar o sabor junto a um alho, uma cebola, fazer aquela fritura dos alimentos, né, para se tornar mais saudáveis. E exagero, além, né, da questão de peso, por exemplo, né? Então você tem que ter esse equilíbrio, não só pensando, vai aumentar colesterol, triglicerídeo, não é isso. É até a questão do peso corporal, onde as pessoas se preocupam muito hoje, né? Como eu falei, qualidade de vida, a parte estética também, né? Esteticamente falando, a questão do peso hoje está muito, muito em evidência. E aí é como eu falo, né? Não é a coxinha que está te engordando, né? Pode ser também o óleo, claro, né? Tem tudo, são N fatores, é o óleo, é a coxinha, é o sedentarismo, né, quantas vezes por semana você vai comer aquela coxinha sem fazer uma atividade física. Vai dar um resultado, né? Exatamente, como diz, você é aquilo que você come, né? Literalmente falando. Para a gente esclarecer, então, qual que é a diferença entre o óleo extra virgem e o óleo virgem, no caso, estou falando do azeite de oliva. Do azeite de oliva, exatamente. Então, o extra virgem, ele acaba sendo mais puro. Para que as pessoas entendam, né? Vamos falar dessa forma. Ele acaba sendo mais puro, ele tem um custo mais elevado, ele não pode ir para altas temperaturas, porque ele literalmente vai perder todas as propriedades nutricionais. Perde-se. Né? Então, se eu quiser fritar alguma coisa, não vai dar certo. Não vai dar certo de jeito nenhum, porque ele perdeu. Ele vai se tornar apenas algo calórico no seu organismo e não nutricionalmente correto. Então é mais para tempero de saladas? De saladas, exatamente. Às vezes quer colocar numa pizza, algumas pessoas uma torradinha. Tem gente que joga um pouquinho em cima da comida de uma maneira geral. Exatamente. Você pega uma colherinha bem pequenininha e joga, né, para dar uma até para o café da manhã, ou até mesmo num lanche, para o pessoal que treina, para um lanche pré-treino, a gente também acaba recomendando, né, um pão sem glúten ou uma torradinha, colocando um azeite extra virgem, porque ele acaba sendo uma fonte energética, né? E não maléfica, benéfica. Enquanto que o azeite de oliva, que é aquele mais do dia a dia, da população, pela questão econômica, você já pode utilizar em altas temperaturas, porém não ultrapassando
os 180 graus. Aquela coisa, ai, saiu fumaça, eu acho que o óleo está queimando. Então ali ele já se tornou tóxico. É aquela questão do aquecimento. A fumaça tem que ter maior cuidado então com a fumaça. Exatamente. Não pode qualquer óleo. Qualquer óleo. A partir do momento que você observou que ela está saindo uma fumaça a mais, o óleo já se tornou tóxico, ele já não é mais benéfico. Ele é maléfico aos alimentos. Então, muito cuidado no azeite de oliva, na hora do preparo. Não adianta você deixar aquela fumaça pairar dentro da sua cozinha, porque daí ele perdeu as propriedades nutricionais também e se tornou um agente tóxico no seu organismo. Como que a gente pode conservar os óleos, né? Porque às vezes a gente não liga tanto, deixa ali, né? Não sei se pode tomar sol, pode ficar no local muito quente. Quais são os cuidados que a gente tem que ter com o óleo? De preferência, né, sempre manter na embalagem original, porque ali na embalagem você tem o rótulo com todas as informações desse fabricante. Às vezes a pessoa quer guardar o óleo, usou o óleo, quer colocar num copo para usar depois em outra coisa. Esquece. Esquece, de jeito nenhum, porque você às vezes coloca, com licença, né? Pega o copinho, você coloca lá, você esqueceu. Por alguma coisa você esqueceu, você não lembra se tem 2 dias, 1 dia, algumas horas, você acaba reutilizando sem saber o porquê. Você não sabe isso dentro do seu organismo. Até mesmo um bichinho que entra, então é melhor você estar evitando. E sempre que guardar, procurar identificar, né? A partir do momento que você abriu, data de fabricação, para que isso não traga malefícios para o seu organismo. Então, de preferência, sempre, principalmente o azeite, né, de oliva, sempre em vidro, tá? Para não perder as propriedades nutricionais também em vidro. Entendi. Às vezes tem locais que não estão mais vendendo em vidro, né? Tem locais. E aí é preocupante, preocupante, por quê? Porque a embalagem de plástico, ela se torna extremamente acessível ao custo, então ela acaba reduzindo o custo de vários óleos de uma forma geral. Por isso que você vê que óleo de soja, óleo de girassol, de canola, né, o de milho, ele normalmente é vendido na embalagem plástica. Por quê? Para reduzir custo desse fabricante. Lembrando que plástico é um polímero, né? Ele vem, às vezes, de um reciclado, você não sabe. Então, a longo prazo, né, dependendo da utilização, ele vai acabar o quê? Vai deixando aquele óleo tóxico também, porque o óleo vai absorvendo a toxicidade do plástico. Como é importante saber, né, gente, um pouquinho mais. Que bom que a gente conseguiu te trazer hoje aqui para falar sobre os óleos. Para as pessoas que estão assistindo a gente, se elas tiverem dúvidas em relação à nossa conversa de hoje, falando sobre o tema de óleos de cozinha, ou então, se elas quiserem ter uma consulta com você, né, uma consultoria, digamos, focada na área da nutrição, como que elas fazem? Então, eu atendo em vários locais, mas assim, para eu ter esse trabalho mais diferenciado, né, mais qualificado, eu estarei atendendo no Instituto Cor, que fica na Rua Padre Anchieta, 771, no bairro Mercês, aqui pertinho, no telefone 3045-8488. É só ligar, agendar, para a gente bater um papo. Ou também, se alguém quiser me acompanhar pelo Face, a nutricionista Meire Cristiane de Oliveira. Às vezes demoro, mas eu sempre vou dar um retorno, como você sabe, né? Então, dentro da possibilidade, o que eu puder estar auxiliando, estou à disposição. Ai, Meire, adorei, viu? Obrigada. Obrigada, Carol. Obrigada por ter vindo aqui. Me esclareceu bastante coisa sobre os óleos, vou mudar meu conceito em casa, hein? Então, é um assunto, parece às vezes tão simples. E não é, né? Ele não tem nada de simplificado, justamente por todas essas questões de mudanças na área da indústria. Então, sempre que possível, como eu falei, dá uma olhada na página da Anvisa, porque as mudanças acontecem diariamente. Isso aí, e já voltamos falando também de corpo, falando também de beleza. Vamos falar de fisiculturista. 2 atletas aí super bonitas que vão estar em campeonatos. Elas vão estar conversando um pouquinho com a gente sobre a profissão e também sobre a alimentação. Já voltamos. Obrigada, viu, Meire?